que nós seguimos um ciclo que também tem a ver com o seguinte. Nós só temos banca privatizada e privada a partir de 1980 e muito. Portanto, nós temos uma banca privatizada e privada, digamos assim, há 25 anos, tanto. Portanto, ela segue até o caminho da expansão da nossa economia, da integração da União Europeia, do dinheiro estar barato, das taxas de juros estarem baixas e trouxe para cá o que já existia em sociedades europeias como a França ou até a própria Bélgica, Inglaterra, etc., que é o tal crédito à habitação, o tal crédito ao consumo. Neste momento, temos que mudar comportamentos, temos que mudar mentalidades, temos que nos voltar para que é preciso fazer investimento na poupança. Portanto, preparar a reforma, preparar salvaguardas para as pessoas, para as famílias, para os estudos dos filhos, porque nada está garantido neste momento. Antes, pelo contrário. Em que contexto é que se insere, nesta nova lógica, as parabancárias? Têm sido também... Quer dizer, nesta hora, as parabancárias aproveitaram a onda. Portanto, a gente nos últimos 10 anos tem crescido à conta do quê? Do mercado financeiro. Portanto, as instituições financeiras ajudaram-nos a crescer, o pouco que crescemos, através do quê? Através de uma alavancagem, através da concessão de crédito. Portanto, os negócios, exagerando um pouco, mas nas bancárias, nas parabancárias, em todas as instituições financeiras assentaram no crédito. Hoje em dia, se nós sairmos ali à rua, encontramos meia dúzia, andarmos ali pela rua poucos minutos, encontramos meia dúzia de instituições que concedem crédito, ou que fazem a gestão dos créditos, ou que transformam objetos em dinheiro, etc. Portanto, está tudo numa lógica de alavancagem, numa lógica de fazer com que a economia cresça através de algo que não temos, através do crédito. O crédito em si é espantoso, permite isso mesmo. Portanto, através do crédito nós conseguimos fazer outros investimentos, conseguimos antecipar consumos, conseguimos fazer isso tudo. O problema é que tem que haver um limite. E neste momento eu penso que nós estamos há 10 anos a aproximarmos da parede que chegou agora. E, portanto, ainda há uns tempos a gente falou aqui que se calhar ainda estávamos longe da parede, lembro-me de ter dito isso. Não, estamos a bater na parede, afinal a parede estava muito mais próxima do que pensávamos. E isto ocorreu porquê? Porque não há outra solução. Não havia outra solução, na verdade, de crescimento. O modelo que foi escolhido para Portugal foi de, ao fim e ao cabo, desmantelar todo o setor produtivo, em termos industriais, em termos de agricultura, em termos de pescas. Sobrou os serviços. O turismo deu o que tinha a dar, não pode dar mais, quer dizer, o sol tem um uso limitado, quer dizer, no verão, o Algarve, etc. Outros tipos de turismo estão-se a desenvolver, mas não têm tido os frutos que se pretendia, e foi a banca, foi os serviços financeiros que cresceram. Isto também tem a ver com a lógica de criação da União Europeia, que passou pela criação do mercado interno, e o mercado financeiro foi um dos que foi mais bem conseguido, excepto a parte da regulação que ficou por fazer, e agora todos estamos a perceber isso. Portanto, com esta lógica, os portugueses entraram por isso simplesmente naquilo para onde os encaminharam. E nós nisso somos muito bons, quer dizer, apontaram-nos um caminho fácil e nós seguimos, o que é o do crédito. Obviamente, para inverter esta situação vai ser muito difícil. Aqui falou-se que, de facto, a população mais pobre não pode poupar, mas ela já não poupa. Se nós formos ver os dados, um estudo do Banco de Portugal, o Presidente diz-nos que 70% da poupança é feita pelos 2 TCIs da população que têm mais rendimento. São os 2 segmentos superiores. Os 20% são os 10 segmentos superiores, até em termos etários também acima só de uma certa idade. Exatamente. É um pouco. E o que quer dizer que há uma concentração da poupança naqueles que de facto podem. Portanto, nesse sentido, eu vejo que para generalizar a poupança ao resto da população será muito difícil. Obviamente, os 2 últimos TCIs, portanto, dos mais pobres, os tais 20% mais pobres, provavelmente não vão poupar nos próximos tempos. E o resto da população, fora estes 2 TCIs... A camada intermédia. Mas é muito difícil, porque em termos proporcionais, o que poupam em relação a estes 2 TCIs superiores é muito pouco. Agora, temos que alterar isso, mostrar às pessoas que é fundamental poupar e que existe vantagens em poupar. A subida das taxas de juros pode ajudar, porque as pessoas não olham só para a taxa de juros real, infelizmente é assim, a gente olha para as aparências, sim. E portanto vamos olhar muito para a taxa de juros nominal e essa vai subir. Em termos reais, não sei se depois será positivo ou não, vamos ver, mas as pessoas vão com certeza ajustar as suas poupanças também por isso. Agora, há aqui fatores, a redução do rendimento leva a descida, sem dúvida, da poupança. A incerteza poderá levar ao aumento da poupança. A subida das taxas de juros poderá levar ao aumento da poupança. O resultado final é incerto. Mas, por exemplo, ainda voltando à questão das parabancárias, é óbvio que as pessoas acabam, por exemplo, se não têm a possibilidade de ter um rendimento que lhes permita comprar A, B, C ou D, acabam por... Mas isso é a tal atitude que é preciso mudar. É a tal atitude. Mas se, por exemplo, no caso da banca, a banca está a ser até mais criteriosa na abordagem ao crédito, é possível também... Obviamente que estas empresas estão aqui legitimamente para fazer negócio. Agora é que está a funcionar bem.
E é possível também, ou seja, deveria haver uma abordagem a um nível governamental até sobre este tipo de instituição, ou isso não é passível de ser feito? Não houve, tem havido legislação, há agora os limites às taxas de juros, estabeleceu-se os limites máximos, foram muito criticados, mas é a única forma de obrigar as instituições. Eu não concordo com grandes limites, normalmente. Os mercados devem funcionar, mas a verdade é que estavam a funcionar mal. A banca e estas instituições, em particular as parabancárias, concediam créditos de forma incrível, ou seja, não faziam a avaliação de risco do cliente. Por isso, simplesmente emprestavam e depois refletiam isso no spread. Ou seja, se ele não pagasse, os outros pagariam por ele. E pronto, acabou. E foi assim que viveu, de certa forma, as instituições financeiras. Os bancos defendiam-se deste comportamento, dizendo mas o crédito mal parado é uma percentagem muito baixa. Está bem, mas isto em poucos anos altera-se. Agora vamos ver como se vai alterar significativamente. Portanto, porquê? Porque fizeram uma avaliação errada, não fizeram o trabalho que deviam. Mas o mal parado continua a níveis... Vai continuar mas está escondido. Mas está escondido. O problema é que as pessoas continuam em cumprimento. E como é que tem o crédito mal parado ficado, tem-se mantido em níveis reduzidos? Porque as pessoas vão pedir crédito a outras instituições e vão pagando os créditos das primeiras com os novos créditos. Isto vai rebentar proximamente. Não há dúvida que o que o Rui mencionava é crucial. A mudança de atitudes é crucial em tudo isto. As pessoas têm que começar a perceber que ou começamos todos a poupar mais e cada um per si, ou então isto é um caminho insustentável e de facto vamos bater com muitíssima força na parede. Eu acho que já batemos. Agora... Mas é aí que há dois instrumentos, um a curto prazo e outro a longo prazo. A longo prazo é continuar de maneira firme a educação a partir da escola, nas escolas, nas universidades, para se perceber porque é que se deve poupar. Porque as sociedades onde há grande poupança interna, mesmo muito endividadas, veja o caso de Itália, aqui quase ao lado, ou o Japão, têm dívida, mas é a dívida interna. Porquê? Porque a poupança é que os tem estado a financiar. A poupança interna é completamente diferente da nossa situação. Nós estamos endividados ao exterior. Era o que falava há pouco, Francisco Banha. Em relação às empresas, como é que... Pois, é isso mesmo. Visto do lado das empresas, exatamente. Há uma série de aprendizagens que também podem ser feitas e que deviam ser feitas, nomeadamente a nível da energia, que é uma fatura pesadíssima. Exatamente. Não é? E, acima de tudo, há uma coisa que eu acho que os governantes também têm que se passar a fazer, e utilizando aquilo que os gestores e os empresários fazem, que é fazer benchmarking, ver o que é que os outros países semelhantes ao nosso, ou perto de semelhantes a nós, fazem. E eu recomendava que se passasse a ter alguma atenção, até para sensibilizar um pouco a população e todos nós, num rigor na informação transmitida e na transparência, olhar um pouco para aquilo que se passou recentemente na Estónia e na Letónia, que têm um percurso semelhante a Portugal, apesar, obviamente, de estarem inseridos num espaço geográfico diferente e apesar de terem características específicas também diferentes, mas não deixa de ser bastante semelhante ao que se passou. E já ouvimos aqui há pouco o Dr. Rui Martinho falar sobre isso. Entre 2005 e 2007, a Estónia teve taxas de crescimento que chegaram a 11% ao ano. Para depois aconteceu exatamente aquilo que referiu, que nós sentimos em Portugal, concessão de crédito, aumento dos funcionários públicos, e muito investimento em bens não transacionáveis, o imobiliário, etc. Claro que passado em finais de 2008, a Lituânia estava a recorrer ao FMI e, portanto, para precisamente recuperar a disciplina orçamental, etc. Mas o que é que foi feito? E é isso que agora nos vai custar e está-nos a custar. Nós temos estado a falar muito ao nível da consolidação orçamental, mas se essa consolidação orçamental no nosso país continua a não se fazer pela despesa, pelo controle da despesa, continua-se a fazer com base no aumento dos impostos, o que é completamente contraproducente, até por causa da questão da poupança. Porque a poupança, e como o Dr. Rui Marques também referiu, ela está, e o professor referiram, ela está muito assente em determinados nichos da população. E esses nichos da população são, essencialmente, os quadros especializados, os técnicos especializados, que começam a ter dificuldade de aguentar com tudo isto. Porque o que é um facto é que, olha, os índices de fecundidade é 1,38% por mulher. Estão 118 idosos por 100 jovens. A imigração, cada vez há menos imigrantes a entrar em Portugal. E daqui a pouco, as pessoas essa classe, começa a ter dificuldades, porque também tem que viver, tem que fazer o pé de meia, tem que aguentar os descontos, daqui a pouco que isto é impossível. E deixe-me só até dizer, porque tem-se falado muito na fuga dos cérebros da geração rasca para os outros países, o meu receio é que daqui a pouco comecem a sair também os técnicos especializados, que até estão a ter até têm neste momento rendimentos,
mas que começam a não ser suficientes para aguentar toda esta estrutura. E relativamente da Estónia e da Polónia, aquilo que foi feito foi ajustamento, a redução de salários nominais com vista a aumentar a competitividade externa. Ainda não se está a fazer isso, a nível, nomeadamente mesmo ao nível das empresas privadas, que nós já estamos a fazer isso, já estamos a fazer alguns ajustamentos, mas não é possível, apesar de tudo, ir mais longe, porque não há o tal efeito das lideranças, os exemplos que vêm de cima continuam a existir, nomeadamente ao nível do setor público, que continua a fazer gastos que não se compreendem, e começa também a ver com uma coisa que é o aproveitamento da flexibilidade do mercado laboral, que o mercado de trabalho, nomeadamente com políticas relacionadas com o fomento do emprego, incluída a requalificação e o estímulo à criação de empresas, que continuamos a não ver. Porquê? Porque a economia não liberta meios financeiros precisamente para atuar na economia. Porquê que eu estou a dizer com isto? Como não há coragem para se fazer um forte consolidação orçamental nas despesas, ainda recentemente é público o número de institutos e os gastos que os institutos têm, 349 institutos públicos, dos quais 45, por exemplo, gastam 5 mil milhões de euros. Estes 2 pontos que referiu são aqueles os 2 dos exemplos que foram aplicados nos 2 países. Exatamente, mas que aqui ainda está a ser difícil. Então, assim como o tema das próprias reformas. A forma de cálculo das reformas, nomeadamente das pessoas que têm reformas existentes, também tem que ser alterada. Já vamos voltar a estes aspectos na segunda parte para ver o que é execuível aqui, de que maneira é que poderia funcionar na economia portuguesa. É uma curta paragem nesta Comissão Executiva, estamos a falar de poupança, voltamos já, volte connosco.